Olá a todos, muito bem-vindos ao canal da Aero Magazine. Hoje nós estreamos um novo tipo de formato de vídeo. São vídeos temáticos mais curtos, atendendo alguns temas de forma bem objetiva, ao contrário das nossas grandes lives, seja as temáticas ou Notícias a Jato, que é o nosso programa diário informativo, sempre às 19h35. Antes de começar o vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre o Sukhoi Checkmate, que foi anunciado essa semana na Rússia, eu gostaria de pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreva, isso nos ajuda bastante a continuar crescendo aqui no YouTube. E se gostar desse vídeo, deixa o like também, é importante. Bom, pessoal, como vocês viram, essa semana a Rússia confirmou o lançamento de um novo caça. Não é novidade para quem tem acompanhado o setor, acompanhado as principais notícias. É até interessante que o mockup dele foi flagrado lá próximo ao Max, ali no aeroporto, sendo transportado. Ele estava coberto. Foi, entre aspas, um vazamento ali de imagens, mas claramente também foi criado isso de forma a divulgar o avião. Faz parte agora da nova estratégia russa de ter uma abordagem diferente em relação aos projetos militares, se aproximando também do Ocidente, de fazer um grande marketing em grandes lançamentos. O curioso é até que a própria Rostec, que é hoje o conglomerado que reúne todos os principais fabricantes de defesa e aviação russa, postou também no Twitter a imagem do avião fazendo uma brincadeirinha se queriam vê-lo nu. Depois teve uma outra brincadeira também que vocês vão ver aqui, provocando ali os britânicos e a OTAN dentro das novas capacidades que eles estão pretendendo para esse caça. O interessante é que o lançamento dele já havia sido anunciado de forma um pouco indireta, através de uns teasers pela própria Rostec. Teve um vídeo que mostrava alguns pilotos, aliás, eram tão pilotos do Vietnã, da Índia, da Argentina, dos Emirados Árabes, andando na pista, mostrando um futuro caça que estava sendo desenvolvido, dando claramente a intenção que esse avião seria exportado. O lançamento dele aconteceu como previsto lá no Max, ou seja, o Moscow Air Show, que está acontecendo agora na Rússia, e eles tinham como objetivo fazer esse avião, um avião stealth, esse era um avião furtivo, um avião de quinta geração. E o interessante é que tinha muita gente, muitos analistas que eu conversei, que esperava que esse avião seria talvez adotado pela Força Aérea Russa. Durante o lançamento ficou muito claro que essa não é a pretensão da Rostec, eles têm a intenção apenas de exportar este avião. Claro que os países ali que apareceram naquele teaser, por exemplo, a Argentina, ele é uma perspectiva de vendas. A Rostec falou, aliás, que esse avião deve ter um custo na média de 30 milhões de dólares. Daqui a pouco eu comento um pouquinho mais o que significa isso. Mas antes de falar especificamente do Checkmate, já que tem pouquíssimas informações sobre ele, a Rostec apenas mostrou um mockup. Dá para ter umas pequenas ideias sobre o projeto, mas eu queria mostrar a importância dele hoje dentro da Rússia e o que levou à construção dele agora, em 2021. Se a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, bastante na verdade, 50 anos atrás, quando surgiu os primeiros estudos efetivos por um caça furtivo. Até interessante, por incrível que pareça, esses estudos eram conduzidos na União Soviética, não foi levado muito a sério pelas autoridades, pelos grandes birôs de desenvolvimento de aviação, e os americanos, através da CIA, conseguiram obter grande parte desses estudos, até parte deles nem eram tão secretos assim, eram acadêmicos, então deu para utilizar de uma forma bem objetiva, sem também envolver uma inteligência muito aprofundada. Esses estudos deram origem ao F-117, aquele famoso caça stealth, foi bem famoso para quem acompanhou aí as guerras do Iraque lá atrás, anos 90. Esse estudo russo ele mostrava que os aviões multifacetados tinham uma facilidade muito grande de desviar as ondas de radar sobre ele, ou seja, tornavam eles mais efetivos para entrar no território inimigo sem ser detectado por sinais eletromagnéticos, que é o funcionamento básico de um radar. Os americanos tinham uma preocupação muito grande, já que eles tinham tido uma escola ali que não foi muito positiva, né? Os vietnamitas tinham radares poderosos, conseguiam identificar os aviões deles, então as missões militares eram muito mais complexas. Isso também aconteceu na sequência, em outras guerras, então se torna a furtividade algo muito importante. Os Rus, como eu disse, não tinham dado tanta atenção, no caso eram russos, eram soviéticos, e os americanos avançaram, conseguiram criar um caça. Eu não vou detalhar muito a história dele, porque fugir ao nosso tema, mas para vocês terem uma ideia, a furtividade dele, ou seja, o modo que ele é detectado pelo radar, a assinatura radar do F-117, é de mais ou menos uma bola de golfe. Se vocês compararem um B-52, que tem mais ou menos 100 metros quadrados aí de área que é detectada por um radar. Então, se você pegar um plot radar tão pequenininho, com certeza ele vai ser descartado pelo próprio sistema, como seria impossível ser um avião. Isso demorou alguns anos para ser efetivado. Os americanos só foram divulgar a existência do F-117 na década de 1980,
A União Soviética já vinha numa situação muito ruim, já estava ali naquele desmonte de todo o bloco comunista, então você tinha algumas repúblicas já separando, tinha a perestroika acontecendo, então estava num momento bem turbulento político e social, e os americanos apresentaram esse avião. Isso deixou a inteligência soviética desesperada, os militares, principalmente da Força Aérea, viram ali uma ameaça muito grande que estava acontecendo, mas o país não tinha como dar uma resposta naquele momento. Em 1989, os russos tiveram um problema um pouco maior, que além da divulgação da existência do F-117, ficou-se sabendo que existia um caça, que até então não sabia que era um bombardeiro, mas acreditava que era um caça, em desenvolvimento, que seria mais furtivo ainda do que o F-117. No caso, estão falando do B-2, e efetivamente não é mais furtivo do que o F-117, mas também é um avião furtivo e, pior de tudo, é um bombardeiro com capacidade nuclear. Para piorar a situação, para Moscou, os americanos também divulgaram o desenvolvimento de mais 2 caças para uma concorrência ali que venceu o F-22, tinha o YF-23 também como um grande concorrente, que era feito pela Northrop, e o F-22, que era uma parceria entre a Boeing e a Lockheed, era um caça de quinta geração, criando essa categoria agora de quinta geração, que tinha uma furtividade muito elevada e se mostrava assim uma ameaça gigantesca a qualquer domínio russo ou barra soviético para os próximos anos. Isso deixou realmente a inteligência muito preocupada dos russos, porque eles não tinham agora uma ameaça que era o F-117, eles tinham na prática 4. Embora o YF-23 não tenha sido desenvolvido, ele era um avião que podia ter entrado em serviço, ou seja, existia a capacidade desse avião ser produzido em série caso fosse necessário. Porém, em 1991 a União Soviética acaba e surge a Rússia, já aí com um novo Estado, que tinha problemas muito mais urgentes a responder do que uma ameaça externa, que era um pouco hipotética naquele momento. Então, o país estava totalmente falido, tinha um monte de problemas para ser resolvidos, as repúblicas tinham se separado, parte da capacidade industrial, de aviação principalmente, tinha se espalhado pelo vasto território soviético, alguma coisa ficou na Ucrânia, em outras repúblicas ex-União Soviética, então teve que ter uma reorganização para não ocorrer um desmonte completo ali da indústria aeronáutica, especialmente de defesa soviética, agora dentro da Rússia. O interessante é que nos primeiros anos da década de 1990, quem sabe os grandes problemas foram sociais, a Rússia entrou numa falência estatal muito forte, então as pessoas começaram a passar necessidade, mas ainda assim os militares tinham ciência que qualquer ameaça externa continuava existindo, por mais que os americanos agora se aproximassem como grandes aliados. As primeiras tentativas dos birôs de desenvolvimentos, que ainda estavam bem separados, existia uma união deles hoje pela Rostec, que faz um conglomerado que mantém todo mundo sobre um guarda-chuva só, estavam independentes ainda. Então a Sukhoi fez uma apresentação de um projeto que ela acreditava que podia ser uma resposta à altura para uma ameaça externa, o famoso Berkut ou Su-47, na verdade nunca chegou a ser efetivamente um projeto de série, embora por alguns momentos estivessem cogitado sim colocar ele em produção. Um avião com inflechamento negativo, asas para frente, ele era interessante porque trazia uma série de inovações, era visualmente impactante, né? Então isso fazia também parte ali de uma resposta, pelo menos em termos de marketing, para a Rússia naquele momento, da década de 1990, mas ele tinha uma série de deficiências, especialmente em voos de grande velocidade, ele era bastante instável e tinha um problema mais sério, ele era um avião de quarta geração, no máximo que a gente pode chamar de 4,5 ou 4 mais. Só para contextualizar, é mais ou menos a geração do Gripen que o Brasil comprou. Não é exatamente um rival para um país que quer se opor aos Estados Unidos. A MiG também trabalhava ali num projeto, que é o MiG 144, mas era um caça de grande porte também, ainda de quarta geração. E os russos começaram a ver que os americanos tinham algumas vantagens bem explícitas ali nos projetos que estavam sendo conduzidos, o F-22 avançava rapidamente, e ainda um outro problema, o F-35 começava a dar sinais que se tornaria realidade. Tinha sido criado o programa Joint Strike Fighter, ou JSF, que tinha a premissa de criar um caça leve de quinta geração. Foi vencido pelo F-35 da Lockheed Martin, mas tinha também o projeto da Boeing trabalhando simultâneo, ou seja, os russos viram que os americanos tinham realmente capacidade de criar qualquer caça furtivo de uma maneira muito rápida e já com uma tecnologia madura. Então começou a se tentar uma solução, o plausível, eles fizeram isso muito bem, foi aperfeiçoar ao máximo aviões que já existiam. Então você tem a família Flanker do Su-27 ali, que foi aperfeiçoada, criaram uma série de variantes, pegaram também o MiG-29, aperfeiçoaram ainda mais o avião, e tinham duas plataformas muito capazes, que se criou essa que eu chamo hoje de geração 4,5. Então ele não é uma quinta geração plena, mas tem uma capacidade de combate muito efetiva, até, aliás, foram muito utilizados já em combates esses aviões, que daria uma resposta pelo menos para segurar
o ingresso aventureiro de um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tivesse um caça de quinta geração. Os russos, então, estavam nesse momento, chega a década de 2000, eles já estão um pouco mais estruturados e tentam cada vez dar uma resposta às novas ameaças que estavam surgindo e também dentro da política ali que Moscou tentava buscar de novo, esse pragmatismo deles de se manter sempre mais fechados e também de ter uma projeção internacional. Então começa algum desenvolvimento, o mais famoso deles era o Pakfa, que era um caça de quinta geração pesado, que deu origem ao Sukhoi 57. O problema que o Su-57 teve, o desenvolvimento relativamente até rápido, mas o grande problema é orçamentário. A Rússia, lembrando, não está nos seus melhores momentos desde lá de 1991. Óbvio, hoje, 2021, está muito melhor do que já foi, mas não chega nem perto ali do orçamento militar, desenvolvimento que houve na União Soviética, especialmente nos tempos mais sombrios ali da Guerra Fria, que tinha uma ameaça de Estados Unidos e União Soviética haver um enfrentamento, mas sempre as duas potências se armando com os melhores modelos de aviões que eles podiam. A Rússia, como eu disse, faz para o Su-57, sofrendo bastante resistência orçamentária. O avião, até muitos críticos falam, ele não é exatamente um caça de quinta geração pleno, já que ele tem uma furtividade no hemisfério frontal dele, ou seja, a parte dianteira dele, tem lá uma efetividade grande, mas ele não atenderia outros requisitos de furtividade. Por exemplo, ele é um avião bem barulhento, um avião furtivo não pode ser tão barulhento, principalmente em grandes altitudes. Para quem já vê F-22 voando em cruzeiro, ele não tem uma assinatura sonora muito alta para quem está no solo. A assinatura térmica também é um problema muito sério, já que você tem mísseis que conseguem guiar pelo calor. O Su-57 ainda tem uma assinatura térmica elevada, comparado, por exemplo, ao F-22 ou F-35, mas ainda assim está dentro ali do que os russos queriam. Um dia eu conversando com alguns oficiais, eles falaram que o hemisfério traseiro, que a gente pode chamar para ficar mais fácil de entender, ele não tem toda essa furtividade. Primeiro, por questões tecnológicas, estavam desenvolvendo um novo motor, então eles preferiram fazer um avião, ver se ele funcionava, entrar em produção, e aí sim depois se preocupar com os segundos pontos. Mas o principal deles é que eles acreditavam que o hemisfério frontal tinha que ser realmente furtivo, já que a ameaça viria de frente para eles. Se viesse por trás, eles já teriam perdido a guerra. Tem lá sua certa lógica dentro da doutrina russa, foram bastante audaciosos em criar esse avião, já que criar um avião furtivo não é só desenvolver tecnologia de materiais ou fazer um desenho ali que fosse avançado bastante, mas também tem a questão de produção. A Rússia está agora ainda tentando restabelecer sua indústria, tem apanhado bastante. Eles têm agora o primeiro lote aí, não chega nem a 100 aviões do Su-57, grande parte porque eles não têm uma capacidade industrial de dar essa resposta. Então eles estão passo a passo tentando aí adquirir toda essa capacidade para produzir o avião. Não adianta ter um bom projeto e ele não poder ser efetivado. E até interessante do Su-57 é que os primeiros aviões que entraram em combate, estiveram lá na Síria, eram protótipos aviões de pré-série. Os aviões de série entraram agora em serviço em dezembro do ano passado, então eles nunca chegaram para a guerra, mas os russos levaram as aeronaves experimentais ali para o combate. Não é usual fazerem isso, mas dentro de novo da realidade russa, era o que eles tinham para hoje, fizeram muito bem, o avião recebeu algumas melhorias bem importantes já nesses exemplares de séries que vão sendo aperfeiçoados. E aí chegamos ao checkmate. Qual a importância dele nesse contexto? O primeiro é permitir os russos conseguirem capitalizar recursos, então eles estão buscando no mercado externo volume de vendas que justifiquem projetos próprios. A Força Aérea Russa, pelo que eu conversei, não teve lá grande interesse nesse projeto Checkmate, embora sim eles tenham interesse na tecnologia furtiva, esse avião em si não atenderia 100% dos requisitos que eles esperam. Lembrando, os russos sempre tiveram a tradição de usar caças bimotores, ele é um monomotor, claro, a tecnologia de monomotores evoluiu muito, mas o desenho ali daquele mockup que foi apresentado é muito difícil a gente conseguir também se basear no que ele efetivamente traz, já que está falando um mockup sem nenhum dado efetivo dos russos, eles não quiseram comentar isso, é evidente. Mas a gente pode pensar, por exemplo, ele é um caça claramente para interceptação. Então ele tem uma asa grande, se vocês olharem, comparado em um F-35, que é da mesma categoria, a asa dele é um pouco maior. Lógico, isso é um mockup, lembrando de novo, pode mudar completamente num exemplar aí de uns protótipos ou num pré-série. Mas o pouco que foi divulgado, que a gente pode começar a comparar o modelo apresentado versus o discurso dessa apresentação é um avião que vai ter velocidade de Mach 1.8 ou Mach 2, essa média aí, então estou falando de mais ou menos duas vezes a velocidade do som, é um avião dentro aí que se espera dessa categoria. O alcance na média de 2.800 km também dentro do esperado para a categoria dele, para rivalizar eventualmente com o F-35. A capacidade de carga que eles estão fazendo, ou seja, a carga paga, a carga útil dele, que é o que ele efetivamente vai levar de armamentos, é na média de 7.400 quilos, também bem plausível para a categoria que eles estão buscando.
O nome Checkmate, toda aquela apresentação foi muito bem planejada, como eu disse lá no iniciozinho, os russos têm aproveitado a nova ideia de marketing aí muito próximo ao Ocidente, criado grandes eventos, grandes marcas, já que, por exemplo, o Flanker, que é o Su-27 e seus derivados, tem nomes que foram criados pela OTAN, assim como o MiG, o Fulcrum também, esse Fulcrum é uma designação da OTAN, eles absorverem seu próprio nome, usando o marketing que o Ocidente ofereceu para eles de graça, mas agora eles pensaram em si criar produtos com essa ideia. A gente até fala bastante aqui no canal do MS-21, o MC-21, né, que está pintado naquele avião comercial, também falando um pouco aí dessa identidade de marca, de criar um novo produto. O nome checkmate seria ali naquela apresentação a entender que agora eles deram um checkmate na OTAN, nos países ocidentais, que agora nenhuma ameaça vai chegar porque eles vão exportar esse caça. Aí já fica um discurso meio estranho aí para que analise de forma mais objetiva. Se a Rússia não pretende ter esse caça, então exatamente um checkmate, poderia ser um cheque, né, aquela famosa manobra no xadrez que você coloca o seu oponente ali numa posição defensiva. O checkmate não, você efetivamente terminou o jogo. O checkmate, ou a pessoa pode também acreditar que chama Su-75, já porque está escrito no avião, e é Su-57 invertido, seria essa opção final, então eles vão encerrar o jogo com o checkmate. É um pouco difícil acreditar nisso, já que ele vai ser um avião para exportação, os países ali que foram citados naquele teaser da Rostec, é difícil que algum deles realmente coloque dinheiro nesse programa. Por exemplo, a Argentina, ela não tem dinheiro para desenvolver um avião, entrar pelo menos como sócia. Comprar um avião de 30 milhões de dólares é plausível, mas o desenvolvimento não é tão barato. O Emirados Árabes Unidos também, como aparece ali um parceiro, é pouquíssimo provável que ele deixe ali a esfera de influência de Washington, ou seja, os americanos vão continuar muito presentes. Vietnã pode ser um país que eles consigam algum sucesso, mas também não é um país com capital hoje para investir tão pesadamente em defesa. Eles falaram também da Índia, mas a Índia é um país ali que fica jogando entre a Rússia e o Ocidente, estão recebendo Rafale agora. Também foram ali logo no início do Su-57 parceiros, ainda era PACFA o projeto, mas acabaram abandonando, então também é difícil acreditar que a Índia vai ingressar com os russos nessa nova aventura de criar um caça de quinta geração leve. Eu falo aventura não de maneira pejorativa, mas um grande desafio aí pela frente. Também na apresentação feita pela Rostex, se falou que esse caça seria produzido 300 unidades, assim, que é o início dele, posteriormente poderia superar isso. É aí que eu queria falar dessa quantidade de aviões versus valor. 30 milhões para um caça desse é muito pouco, e é engraçado você usar esse muito pouco, né, mas serve nesse contexto que a gente está conversando agora, porque você está falando de um caça realmente barato, pegando o Gripen, por exemplo, ele não chega nesse valor, a versão NG, nem um F-16 hoje, se você consegue negociar no mercado um avião novo, aí a 30 milhões ele armado. O russo, por mais que seja um avião desarmado, sem um equipamento de armas, evidente, que isso é um opcional que você compra, só para abrir um parênteses importante, muita gente imagina que você compra um caça, conforme vê ali naquelas tabelas que a gente recebe do marketing, ou você pega no site deles. Não, você compra o avião, o recheio dele, ou seja, o radar que você vai adicionar, as capacidades, o armamento, é um segundo contrato independente. Então, o avião que você compra seria mais ou menos, você vai numa loja comprar um carro, tem a versão standard e você começa a colocar alguns acessórios, e no caso, um avião militar é o armamento dele. Mas para voltar ao que é o nosso assunto, então você está falando de um avião desarmado na média de 30 milhões de dólares, avião de quinta geração, é difícil acreditar nesse valor, e estão falando de vender 300 aeronaves. Então, se falar 30 milhões versus 300, é 9 bilhões de dólares. Então, é estranho também te imaginar que o orçamento todo que eles vão ter vai custear o que eles vão ter de ingressos de recursos. 9 bilhões de dólares em venda não é significativo, esse projeto vai custar muito mais do que isso. Ou seja, se os russos não adquirirem também essa aeronave, é claramente um projeto subsidiado para exportação. Aí seria realmente uma maneira de fazer frente aos americanos. Mas é interessante que no teaser não se mostrou países que poderiam ser clientes de potencial mesmo de compra, por mais restrito seja o orçamento. Por exemplo, a Síria, você tem o Irã, que estaria ali dentro de um pacote que interessaria a ambos os lados, os russos, de exportar eles e de ter uma capacidade ofensiva ao F-35 e ao F-22. Talvez eles não quiseram também provocar muito os americanos nessa situação, de mostrar que eles estavam focando em países considerados páreos aí pela OTAN e pelos Estados Unidos principalmente. Então eles fizeram um meio de campo ali de vou agradar alguns clientes potenciais, mas não vou colocar outros que eu acredito realmente possa comprá-los dentro dessa apresentação. Outro ponto importante, supondo que o Irã compre esse avião, aqui eu estou especulando, não quer dizer que isso vai acontecer ou não, se ele vai ter capacidade de operá-lo e quantos russos vão ter que subsidiar esse projeto dentro ali do Irã.
Lembrando, a Rússia não tem hoje orçamento militar, não tem um orçamento próprio, estatal, para grandes projetos. A Rússia hoje, basicamente, ela rivaliza com o Brasil em questão de PIB. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas são países similares. É difícil imaginar o Brasil criando um projeto dessa envergadura e subsidiar as exportações sem conseguir ter um lucro considerável. Se venderem a 30 milhões de dólares, eles não vão ter nenhum lucro nesse projeto, por mais que eles tenham ali uma produção bastante enxuta de baixo custo. Lembrando, um avião bastante caro até de ser desenvolvido e que vai exigir os russos ampliar ainda mais a capacidade industrial deles. Para olhar um pouco do desenho aí do avião, das imagens que nós vimos, ele claramente, como eu disse, é um avião de interceptação, ele vai ser multifuncional, mas o formato da asa, o modelo que ele foi desenhado, mostra que ele é para rivalizar realmente o F-35, não por acaso o nome, né, Checkmate. Não que, novamente lembrando, esse nome parece um pouco aí exagerado, já que o F-35 é um avião caro, tem lá suas deficiências, mas está pronto e tem toda a infraestrutura que os americanos contam para a quinta geração existir. Então aqui eu queria pegar um ponto para a gente encerrar o nosso vídeo, para ele não ficar tão longo, como disse, ele tem na média de 25 minutos, era mostrar o que o Su-57 e o Checkmate ele pode agregar ou não aos russos. A quinta geração, ela não é só o avião, então ele não depende apenas da máquina, como foi até a quarta geração, quando o avião entrava em combate meio que por si só, então as capacidades dele poderiam ou não definir a guerra, junto à habilidade do piloto. A quinta geração depende de uma infraestrutura enorme junto, você tem aviões de suporte, você tem radares de solo, satélites, tudo isso faz parte aí do conceito da quinta geração. O Su-57 traz isso, tanto que estão falando já numa versão aí biplace para controlar drones, é uma coisa um pouco diferente. A gente fez uma live recente falando sobre isso. Então eles querem trazer um conceito novo de baixo custo, ou seja, não tem toda a estrutura que o americano tem, mas um caça de quinta geração ele traria ele mesmo esse suporte adicional com uma versão especializada. É inteligente, parece aí plausível. Já o Su-75, aí, que é essa versão de exportação que eles estão falando, ou o Checkmate, se ele for vendido, por exemplo, para a Argentina, pegar um exemplo nosso vizinho aqui, eles não vão ter capacidade de usar esse avião na sua plenitude como um avião de quinta geração, ou seja, eles não vão ter toda a infraestrutura para operá-lo. Eles também não vão comprar o Su-57, provavelmente com um avião muito mais caro, ao ponto da própria Rússia ter dificuldade de adquiri-lo. Então ficaria um avião sozinho para tentar rivalizar. Aí também se tem que pensar, se um potencial cliente ele vai optar por um caça que ele tem um marketing de mostrar para o mundo, eu tenho um caça de quinta geração, ele vai ser mais pragmático, falar, não, eu tenho um avião de geração 4,5, mas que realmente, em caso de ameaça, ele vai fazer o serviço dele muito bem feito, o que um avião de quinta geração talvez não atenda, pelos custos que ele vai exigir diariamente para ele existir dentro da própria operação da Força Aérea ou numa operação de combate. Bom, pessoal, isso era um resumo do Checkmate. É muito difícil de especular sobre o avião hoje, então não dá para fazer nenhuma análise, já que a única coisa tem o mocap e pouquíssimas informações divulgadas pela Rostec ou a Sukhoi. É até interessante para encerrar aqui, nem se sabe exatamente se ele vai ser produzido pela Sukhoi ou pela própria MiG. Então isso está um pouquinho aberto, ou a Rostec acaba fazendo esse avião com uma exportação. E o último comentário é, quem vai pagar esse avião? Se os russos não têm dinheiro hoje para fazer o Su-57, qual vai ser a estratégia para colocá-lo no mercado? A gente vai abordar isso ao longo do ano aqui, com certeza. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que é uma apresentação bem rápida, bem breve sobre o projeto, sobre os caças de quinta geração e a atual situação da Rússia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e até o próximo vídeo da Aero Magazine temático. Até mais, tchau, tchau.